Livro Não Mais Eu, Mais Cristo, Dong Yulan, capítulo 11. Tema desta semana: Não mais Jó, mais Cristo. Meta de hoje: leitura das páginas 133 a 137. O Hades tem dois lugares. Que é o Hades? O Hades é um lugar em que se situa no centro da terra. Mateus 12:40. Podemos dizer que há no Hades dois lugares: o paraíso para os que dormem no Senhor, 1 Tessalonicenses 4:13, e ao adormecerem vão para lá. Este é o lugar de descanso. Porém, para os que praticam o mal, os que morrem fora do Senhor, há um lugar de sofrimento. Lucas 16:22 diz: Aconteceu morrer o mendigo e se levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. O mendigo está no seio de Abraão, que significa um lugar de consolo. Abraão está morto há séculos e desde então está no Hades, mas o lugar onde está dentro do Hades é o paraíso. Morreu também um rico e foi sepultado, e no Hades ele está em tormentos. Por isso nossa visão difere da de Jó. Depois que morremos, não termina tudo, mas tanto os bons como os maus aguardam o juízo, quando então os bons irão para a vida eterna e os maus para a morte eterna. O versículo 23 diz: No inferno, Hades, estando o rico em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Ele estava no lugar de calor, sofrendo sedento. Ele não disse: Dê-me do rio de água viva, porque sabia que não tinha esperança. Também não pediu um copo cheio de água, pois sabia que não era digno, porque quando vivo certamente praticara muitas coisas mais. Por isso pediu apenas que Lázaro molhasse em água a ponta do dedo e lhe refrescasse a língua. Era só o que queria, mas nem isso lhe podia ser concedido. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Versículo do 25 ao 26. Nós cristãos não costumamos dizer que um cristão morreu ao deixar esta vida, mas sim que ele dormiu no Senhor. 1 Tessalonicenses 4:13. E então está repousando no seio de Abraão, assim como uma criança repousa no seio da mãe. Ali ela fecha os olhos e desfruta o aconchego da mãe. Assim está Lázaro no seio de Abraão. Por outro lado, nós já morremos. Quando morremos? Quando o Senhor Jesus morreu, fomos incluídos com ele na sua crucificação. Fomos incluídos na sua morte pelo batismo. Romanos 6:3 e Colossenses capítulo 2, versículo 12, parte A. Naquele dia, ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados juntamente com os santos que estarão vivos na terra. 1 Coríntios 15:52. Então, como Jó disse, fora da minha carne verei a Deus. Jó 19:26. Pois nosso corpo já não será mais carne. Jó teve também essa revelação. Esse lugar de tormentos mencionados em Lucas 16 não é o chamado purgatório, mas um lugar provisório, porque as pessoas que lá estão um dia vão ressuscitar. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos do 3 ao 12. O texto de Lucas 16 continua: Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes deis testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Versículos do 27 ao 28. O rico estava preocupado, pois tinha ainda 5 irmãos e temia que eles viessem para o mesmo lugar de tormento que ele viera. É como se o rico pensasse: meus irmãos não sabem desse sofrimento aqui. Estão vivendo à sua maneira na terra e não sabem que Deus um dia vai cobrar deles o que praticaram. Procuram desfrutar tudo o que têm, porque um dia vão morrer e tudo estará terminado. Ao pedir a Abraão que mandasse Lázaro testemunhar a seus irmãos, o rico supunha que eles mudariam de vida. Mas Abraão lhe disse que os seus irmãos tinham Moisés e os profetas e deveriam buscá-los na palavra. Porém o rico insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Versículo 30. O rico imaginava que isso daria resultado. Abraão lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Versículo 31.
No tempo de Jó, ele e seus amigos não tinham Moisés e os profetas para lhes dar uma palavra de sabedoria, mas tinha a palavra de seus antepassados, que através das gerações determinava, na sua ausência, o padrão de mal e bem, estabelecendo um modelo de conduta para o seu viver cotidiano. Contudo, havia pessoas que eram cegadas pelas riquezas porque possuíam muito. Praticavam o mal sem conseguir ver a luz. Isso acontecia não só no tempo de Jó, de Moisés e dos profetas, mas acontece hoje e continuará a acontecer como consequência da queda do homem. Portanto, mesmo que alguém ressuscitasse das profundezas do Hades e viesse para alertar os homens, este não lhe daria ouvidos. Mas, aleluia, o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e as suas palavras foram dadas a todas as pessoas. Ao ouvi-las, nós nos arrependemos e nossa posição mudou. Somos aqueles que obedecem ao Senhor e glorificam o seu nome. E ainda mais, temos a esperança da vida eterna. Contudo, há pessoas que ouviram suas palavras, porém não se arrependeram nem glorificaram o seu nome. Os perversos do tempo de Jó achavam que quando morresse tudo estaria terminado. Por isso procurava desfrutar, eles e seus descendentes, de todos os bens materiais adquiridos no decorrer de sua vida. Não sabiam que haverá um julgamento após a morte. Quanto aos perversos de hoje, não cogitemos em nosso coração nos bens que eles desfrutam aqui, enquanto nós que somos do Senhor estamos sob suas exigências. Não tenhamos esse tipo de conceito, pois todos, tanto perversos quanto salvos, morreremos um dia e iremos aguardar o juízo. Voltando ao capítulo 21 de Jó, os versículos de 23 a 24 dizem: Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Este representa o rico da parábola. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Versículo 25. Este representa Lázaro, juntamente jaze no pó, onde os vermes os cobrem. Lázaro e o rico morreram, e o seu corpo foi comido pelos vermes. Porém, cada um deles aguarda o juízo em lugar diferente. Um está descansando no seio de Abraão, e o outro está num lugar de tormentos. Os versículos 27 a 31 dizem: Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Porque direis: Onde está a casa do príncipe, e onde atendem que morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam, e não considerastes as suas declarações, que o mal é poupado no dia da calamidade e socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Há pessoas que definitivamente não dão ouvidos a nenhuma demonstração ou repreensão. Então quem lhes dará a paga pelo que fazem? Nós sabemos que depois da morte vem o juízo. Certamente o próprio Deus virá executar o seu juízo. Deuteronômio 32, 35 diz: A mim me pertence a vingança, a retribuição ao seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e seu destino se apressa em chegar. Deus não precisa que apontemos tais pessoas. Deus olha fulano de tal, ele está tão bem, os seus filhos estão desfrutando tantas coisas boas, tem tanto dinheiro cada vez mais. Deus, uma pessoa assim, o Senhor deve julgá-la. Não é preciso falar, porque Deus sabe de todas as coisas. Não pensemos que Deus não os virá julgar. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 22, fala de pessoas que não querem obedecer à palavra de Deus, não glorificam a Deus como Deus, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Tais pessoas buscam preencher o seu viver, investindo apenas nas coisas que lhe dão prazer, sejam elas adequadas ou não, sem atentar para aquele que é o dono de sua vida. Isso é engano, loucura da parte delas, pois mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículos do 23 ao 25. Os versículos 26 e 27 falam das consequências desse viver. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. A esse respeito, Mateus 16, 27 diz: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Embora os homens pensem que não vai haver retribuição pelo que fazem, eles receberão a merecida punição, e a retribuição do Senhor é perfeita. Há pessoas que recebem ainda em vida,
como por exemplo a AIDS que não tem cura. Outros receberão no juízo final. Deus é justo e virá executar o seu juízo, do contrário não seria Deus. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras.